Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Queria saudá-los na pessoa da doutora Magda Chambriard, presidente da Petrobras, Diego Andrade, deputado federal, Sr. Rubem Menin, presidente da MRV e do Conselho da Itatiaia, Bruno Bianchini, vice-presidente da Itatiaia e da CN Brasil, Sr. João Vitor, vice-presidente da Itatiaia e da CN Brasil, e Jarbas Soares Júnior, meu amigo, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. É com grande prazer que eu aceitei esse convite para tratar de um tema extremamente instigante, como só ser o meio ambiente e desenvolvimento econômico. Assisti aqui às falas anteriores, onde se demonstrou que é muito importante em todas as áreas e todos os setores de energia e setores de exploração dos valores minerais, enfim, esse confronto entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. É muito importante nós termos algumas noções de que o meio ambiente e o desenvolvimento econômico são coexistenciais. Não há possibilidade de ter desenvolvimento econômico e manter uma natureza estática sem qualquer exploração, máximo quando se sabe que a questão do desenvolvimento econômico é intergeracional. Por isso é que não se pode manter um dogma absoluto de que se não pode mexer no meio ambiente sob pena de, efetivamente, sem a possibilidade desse manejo, chegar-se ao desenvolvimento econômico. Eu lembro aqui a todos os presentes que, em 2020, uma praga de gafanhotos destruiu, na Argentina, em 1 hora, o consumo de alimentos de 330 mil pessoas. Nas Filipinas, foi encontrado a baleia morta com 400 quilos de saco plástico no seu estômago. Essas são, digamos assim, exemplos comuns de como é importante essa simbiose do meio ambiente e da intervenção humana. A própria Constituição Federal, ela estabelece que o meio ambiente é um direito de todos e um dever de todos também. É um dever do poder público e também é um dever dos cidadãos. Então, esse exemplo da baleia, ele comprova que o ser humano deve contribuir para que tenhamos um meio ambiente saudável. E também esse exemplo da praga dos gafanhotos demonstra que nós temos de investir em tecnologia e mesmo em defensivos agrícolas para evitar uma tragédia como foi essa tragédia de 2020. Na quarta-feira passada, nós estávamos discutindo no Supremo Tribunal Federal uma questão da inconstitucionalidade do deferimento pelo poder público de um benefício fiscal para os defensivos agrícolas. E aí, essa questão, nós chegamos à conclusão que ela não pode ser, digamos assim, apreciada para ser julgada somente sob o prisma tributário. O problema não é um incentivo fiscal aos defensivos agrícolas, anteriormente denominados de agrotóxicos. A questão é saber quanto os defensivos agrícolas contribuem para a melhoria de uma alimentação sadia. E daí essa visão mais prospectiva, até porque os alimentos e tudo que se extrai da natureza é finito,
a importância de realmente se fomentar de maneira equânime o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Então, conjurar os defensivos agrícolas significa a mesma coisa do que piorar a qualidade de vida do cidadão, piorar a qualidade dos alimentos e, a fortiori, piorar a qualidade, o direito a uma vida digna, que é uma promessa constitucional. Evidentemente que essa questão do meio ambiente, ela perpassa por fundamentos filosóficos, que é uma briga do homem com a natureza. A natureza produziu o homem e o homem precisa da natureza. Nós precisamos da água, precisamos da alimentação, precisamos da produção agrícola para o desenvolvimento econômico, de sorte que é preciso que todas essas questões sejam analisadas sob um prisma do consequencialismo, como é que uma medida interventiva no meio ambiente pode gerar riscos sistêmicos, pode gerar riscos para o futuro, máxime sempre com a visão de que o meio ambiente deve ser tratado tendo em vista uma visão intergeracional. Nós vamos precisar preparar novas gerações. Hoje, inclusive, não se diz que o agro é tóxico. O agro é tech. Por quê? Porque nós temos que desenvolver novas tecnologias exatamente para poder tornar o meio ambiente algo importante para o nosso crescimento econômico. Então, há fundamentos filosóficos de defesa do meio ambiente exatamente com essa preocupação das necessidades que o meio ambiente satisfaz em relação ao homem. É importante cuidar da flora, da fauna, do bioma, da biodiversidade. Mas isso não pode ter uma visão tão estática que imponha um decréscimo do desenvolvimento econômico. Sem prejuízo, um país que não se preocupa com o desenvolvimento econômico e só com o meio ambiente, é um país que, se por um lado o meio ambiente faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU, como fazia parte da tríplice sigla que criou Kofi Annan, ESG, o ambiente, o meio ambiente, governança, proteção dos direitos fundamentais, também é verdade que um país que não se dedica ao seu desenvolvimento econômico é um país que é conjurado do ranking Doing Business pelo Banco Mundial. Então, quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é chamado a decidir uma questão dessa ordem, realmente nós estamos diante de uma escolha trágica. É preciso ter muita ponderação. E talvez o critério mais importante no momento da decisão seja exatamente a proporcionalidade, a razoabilidade, verificar quão importante, às vezes, é o sacrifício de um interesse em favor de um outro sacrifício. O fundamento jurídico primordial da Constituição Federal na proteção ao meio ambiente, ele é antecedido de documentos transnacionais. Como todos sabem, os tratados internacionais prevêem genericamente, como agora na COP, a proteção ao meio ambiente. A Constituição, ela especifica aquilo que está nos tratados internacionais. E as leis minudenciam aquilo que está na Constituição Federal. Mas a nossa Constituição, no tocante ao meio ambiente, é considerada, foi até denominada internacionalmente de Constituição Verde, porque é a primeira vez que ela tem um capítulo dedicado ao meio ambiente. E a Constituição, que eu não vou ler para não tomarmos o tempo com leituras que não são muito
digamos assim, propícia num ambiente empresarial como esse, a Constituição estabelece que todos têm direito a um meio ambiente sadio. Isso significa dizer que o direito ao meio ambiente sadio não é meu, não é dos senhores, não é das senhoras, é um direito que pertence a toda a coletividade. Então, isso gera uma visão diversa daquela que nós temos, no sentido de que a todo direito corresponde uma ação e que o cidadão pode mover uma ação contra o Estado em relação a esse direito que pertence a toda a coletividade. Entretanto, como é um direito denominado o direito de todos, um direito transindividual, um direito difuso, a realidade é que, num estudo que se fez a Lourdes, do Teherã, em 1974, chegou-se à conclusão de que o melhor órgão intermediário entre o cidadão e o Estado é exatamente o Ministério Público. E é por isso que o Ministério Público tem a constante legitimidade de promover ações civis públicas para a defesa do meio ambiente. E aqui é interessante o aspecto, digamos assim, explicado de maneira mais simples, que como o direito é difuso, normalmente, numa causa particular, a decisão ela vale para as pessoas que participaram do processo. Entretanto, o meio ambiente, tratando-se de um direito difuso, essas decisões são erga omnes, são decisões que valem para todo mundo. Essa é uma característica da Constituição quando afirma que o meio ambiente é um direito de todos e um dever do Estado. Então, sendo um direito de todos, essas decisões têm de aproveitar toda a coletividade. Em segundo lugar, sendo um dever do Estado, o Estado também é responsável pelo meio ambiente. Ele tem deveres. E não é por outra razão, e agora falando um pouco de precedentes, que a jurisprudência dos tribunais, ela dispõe que quando há uma violação ao meio ambiente por força de omissão do Estado, a responsabilidade do Estado é solidária. Qualquer lesão ao meio ambiente leva a uma responsabilidade solidária do poder público, no sentido de que, se o infrator do meio ambiente não tiver meios de pagar o prejuízo que ele causou ao meio ambiente, o Estado tem uma responsabilidade subsidiária de pagar. E depois, evidentemente, que se o Estado vai pagar por ato de outrem, depois ele tem o direito de regredir contra esse terceiro que causou o dano ao meio ambiente. Então, essa é a razão de ser, essa é, vamos dizer assim, o fundamento ideológico da Constituição Federal. Quer dizer, o ideário da nação, ele prevê como um valor, e não há valores absolutos, mas prevê como valor significativo a defesa do meio ambiente, que influi sobremodo no momento das decisões judiciais. Em razão dessa superproteção ao meio ambiente, é que há vários princípios que informam o estudo do meio ambiente. Os senhores vão verificar que há uma principiologia toda em torno do meio ambiente que informa como se deve interpretar as regras, perpassando por esses princípios, porque os princípios, eles não são regras de direito, eles são princípios que informam a melhor interpretação do direito, e eles são denominados mandatos de otimização. Há muito tempo atrás já se chegou à conclusão que o direito brasileiro não vive só de regras, ele vive também de princípios, como, por exemplo,
o princípio da dignidade da pessoa humana. Como é que um magistrado vai decidir uma questão humana sem perpassar pelo princípio da dignidade da pessoa humana? Como é que se vai decidir uma causa relativa à administração pública sem perpassar pelo princípio da eficiência, sem perpassar pelo princípio da impessoalidade, como, por exemplo, não se pode fazer uma licitação escolhendo o licitante, aquela competição é pública. Não se pode resolver, por exemplo, um problema como pessoal, problema familiar, um problema humano, sem perpassar por um dos fundamentos da República, que é a dignidade da pessoa humana. Então, vou dar um exemplo interessante que eu tive a oportunidade de relatar, qual seja o caso em que uma jovem, que ela precisava estudar, e fora criado numa família em que era uma família de classe média baixa. E, num determinado momento, ela pretendeu fazer uma faculdade. E a mãe, então, disse que ela não tinha condições de pagar por essa faculdade. Quando, então, ela, depois de muitos anos de viver aquela maternidade, aquela paternidade, a mãe descortinou para ela a verdadeira identidade dela. Disse para ela que ela fora criada por aquele pai, mas que ela tinha um pai biológico. Então, ela tinha um pai socioafetivo e um pai biológico. Pois bem, ela, então, foi procurar o pai biológico para, digamos assim, bancar o pagamento da faculdade. E, evidentemente, também buscar a sua identidade. Ela resistiu muito, porque ela tinha muita afetividade com aquele pai que ela fora criada, um pai que não era o pai biológico, mas, mesmo assim, com muita resistência, ela entrou com uma ação de investigação de paternidade e pedido de alimentos proporcionais ao pagamento da faculdade que ela necessitava. O pai, surpreendido, recusou a paternidade, aquilo foi objeto de uma judicialização, e quando chegou no Supremo, a dúvida que se pôs foi exatamente essa, que ela sentia-se constrangida em relação ao pai socioafetivo, que a criara com muito amor e etc. E nós tivemos a possibilidade de decidir aquele caso, à luz da dignidade da pessoa humana, permitindo que, em primeiro lugar, fosse reconhecida a paternidade, o pai biológico fosse instado a pagar os alimentos e, consequentemente, suprir as dificuldades do pagamento da universidade e, ao mesmo tempo, permitimos que fosse incluída na certidão, à luz da dignidade da pessoa humana, a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva. Então, na certidão de nascimento dela, ficou constando duas paternidades. Evidentemente que isso era quase que inadmissível no Brasil. Mas, segundo a regra e do princípio da dignidade da pessoa humana, permitiu-se, otimizando a interpretação dos artigos da lei. Então, vejam como os princípios são importantes, como são também com relação ao meio ambiente. O primeiro princípio fundamental do meio ambiente é o princípio da precaução. É muito importante o desenvolvimento econômico, mas antes de se promover o desenvolvimento econômico, é importante verificar o impacto daquela nova ferramenta de desenvolvimento econômico em relação ao meio ambiente. Então, há diversos acórdãos no sentido, diversos julgados, tem que falar aqui uma linguagem que seja acessível, diversos julgados no sentido de que sempre é necessária uma licença ambiental para verificar o impacto do meio ambiente na vida da população, e isso ocorre com energia elétrica, com energia nuclear. Não é que se vai impedir, mas é importante que se
adote o denominado princípio da precaução. Também há o princípio da função social da propriedade. Não se pode explorar uma propriedade causando um dano irreversível ao meio ambiente. Hoje, a ideia é sempre a reutilização dos rejeitos, a transformação desses rejeitos em produtos ainda utilizáveis, a possibilidade de exploração do meio ambiente com a reposição, o princípio do poluidor pagador, ele poluiu, tem de pagar, e sempre com essa visão de que, em favor da proteção do meio ambiente, não se discute se ele agiu com culpa ou não. Se ele degradou o meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. O Estado pode pagar e depois regredir. Então, mas isso deve ser conciliado com o princípio da precaução. Quer dizer, você não vai condenar uma pessoa a pagar se ela teve a precaução de verificar se aquilo impactaria o meio ambiente. Essa é a filosofia da Constituição brasileira. E um dos princípios mais importantes é o princípio do desenvolvimento sustentável. Quando se iniciou o protocolo de Estocolmo, ali se decidiu que o meio ambiente era um direito fundamental, uma cláusula pétrea, de sorte que ali não se admitia nenhuma mitigação. Era um direito fundamental, impassível de transigência, um direito absoluto e, portanto, não havia possibilidade de se mexer no meio ambiente nem em função do desenvolvimento econômico. Mas esse princípio, ele acabou sendo flexibilizado naquela conferência do Rio de Janeiro de 2002, acho que era Eco Rio de Janeiro, algo nesse sentido, e aí então se criou esse princípio importantíssimo, que é o grande fundamento da conciliação, da coexistência do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável. Então, é preciso verificar que essa questão intergeracional, ela também implica em a proteção do meio ambiente, ela conviver com o desenvolvimento econômico. Como é que se vai poder criar uma hidrelétrica sem, vamos dizer assim, as enchentes em áreas que podem ficar devastadas? Como é que se pode abrir uma estrada sem devastar? Então, nesses momentos, é preciso haver uma ponderação de valores, principalmente porque, ao mesmo tempo em que a Constituição ela defende o meio ambiente, ela defende a livre iniciativa. Então, vejam, estávamos julgando a questão dos agrotóxicos, ora denominados defensivos agrícolas. Se o Brasil prega a livre iniciativa, prega a intervenção mínima do Estado e prega como direito fundamental a saúde da alimentação, nós devemos ter em consideração que os defensivos agrícolas, eles otimizam a qualidade da alimentação, eles aumentam a produtividade, eles evitam pragas, pestes ao meio ambiente. Então, nessa valoração, quando vamos decidir uma causa, essa não foi decidida, mas eu particularmente já votei, nós temos que levar em consideração essa ponderação de interesses, porque, da mesma maneira que se deve defender o meio ambiente, se deve também convergir para um dos fundamentos da República, que é o crescimento nacional. Coincidentemente, eu recebi ontem um vídeo de uma deputada federal que é indígena, e ela explica algumas coisas que nunca tinha passado na cabeça da gente. Então, ela diz, por exemplo, uma coisa bem rudimentar, ela diz, nós temos de
nos comportamos diferentemente dos seres humanos. Nós temos que fazer nossas necessidades na água, porque se nós fizermos na terra, a onça acaba descobrindo que há uma civilização humana ali, e ela acaba matando essa civilização. Vejam que nós nunca pensamos nisso. Segundo lugar, diz ela, eu vim aqui na COP, eu fui ao banheiro, eu nunca tinha entrado no banheiro, porque lá não pode ter banheiro, porque se tiver banheiro, tem de ter canalização. Aí nós temos que viver como os nossos povos ancestrais. Mas até que ponto isso tem importância na medida em que também se quer, digamos assim, que o povo indígena tenha a sua evolução. Eles não são contra. Ela mencionou, ela é deputada federal, ela falou assim, por que os indígenas não podem ter tecnologia? Por que eles têm de ser segregados e continuar vivendo como viveram séculos atrás? E outras questões que ela colocou de uma maneira tão simples, que é preciso se verificar essa defesa super anabolizada da proteção dos indígenas, porque, às vezes, essa tal liberdade, ela escraviza. Na verdade, ela escraviza. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável é a grande base para se conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico. E aí o tema sugere, e como os precedentes podem ajudar, os precedentes judiciais podem ajudar nesse conflito valorativo entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. E aí eu diria aos senhores o seguinte, há uma nova escola de direito que surgiu originalmente em Chicago, denominada Law and Economics, e que agora é mais evoluída na Universidade de Harvard, em que se denomina de análise econômica do direito. Então, o sistema de direito, segundo a análise econômica, e a análise econômica se vale de um conceito da economia que é a eficiência num ambiente de escassez. Essa análise econômica, ela preconiza que os precedentes judiciais, eles têm de conciliar esses valores e devem fazê-lo não por aquela técnica tradicional que o juiz pega a regra abstrata da lei e aplica no caso concreto, mas mediante uma ponderação de valores. Nós hoje não temos regra, mas nós temos valores estabelecidos na Constituição Federal. Razoabilidade, dignidade da vida, dignidade da alimentação sadia, proteção do meio ambiente, livre iniciativa. Então, o judiciário hoje, ele trabalha não com concreção, aplicar o direito à espécie, mas sim com ponderação de valores. E essa ponderação de valores, ela tem de perpassar por duas questões hoje importantíssimas para a análise econômica de um sistema de direito. E isso não é uma mera divagação acadêmica, porque a análise econômica do direito, a eficiência de um sistema de justiça, ela é muito importante sob o ângulo do risco Brasil. Quer dizer, um sistema de justiça que não é eficiente, fazendo essa valoração da coexistência de princípios e valores, ela gera um risco Brasil muito grande. O investidor não vai investir num país que não leva em consideração essa ponderação de valores. Ninguém vai investir no Brasil se tiver um sistema de direito engessado, que não permita o desenvolvimento da inteligência humana a ponto de saber verificar uma realidade não só estática, mas uma realidade dinâmica. Inclusive, a economia hoje é tão influente no direito, a análise econômica,
que o professor Richard Posner denomina os precedentes, essa jurisprudência, como um estoque de capital jurídico, porque com esse estoque os juízes erram menos. Com esse estoque se garante que, se a jurisprudência é essa, estável, coerente, não pode ser lotérica, essa jurisprudência, ela transmite segurança jurídica, que é isso que hoje há um reclamo muito grande. Nós sabemos que, sob o ângulo econômico, ela é um fator, a segurança jurídica. Mas também outras questões que, digamos assim, o mundo de alhures tem interesse no Brasil. É claro, o investidor não vai investir se não souber o risco-retorno. Então, se ele não souber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, ele não vai investir. E a jurisprudência tem essa força capital de transmitir segurança jurídica. Só para que os senhores tenham uma ideia, na cidade, a Forbes, a revista Forbes, ela informa que as 500 maiores corporações do mundo, elas estão em 2 cidades americanas, em Maryland e em Delaware. E por quê? Porque a jurisprudência empresarial, os precedentes relativos ao desenvolvimento econômico, eles são tão sólidos que as empresas se localizam lá, porque elas sabem o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. Então, em Maryland, por exemplo, em Delaware, só 2% das empresas litigam e, normalmente, chegam para a conciliação, porque a jurisprudência é estável. Eles denominam de star decisis, ou seja, não há coisa pior para o cidadão que ter uma tese jurídica igual ao seu vizinho e que não receba a mesma solução. Isso é uma maneira mais, vamos dizer assim, prática de se garantir a segurança jurídica e a igualdade de todos. Porque se todos são iguais perante a lei, todos têm de ser iguais também perante a jurisprudência. Pois bem, em Maryland, quando se chega, não tem uma placa, venham a Maryland, melhor clima dos Estados Unidos, não. We are open to business, estamos abertos ao negócio. Por quê? Porque levam em conta, todos esses valores são importantes para todos os países do mundo. Nós vimos agora na COP, o meio ambiente é importante, mas temos que estar abertos aos negócios. Então, eles fazem essa ponderação, eles adotam o que o professor Richard Posner denominou de consequencialismo. E eu, como sou um juiz de carreira, eu comecei a minha vida como promotor, depois fui para a magistratura. Nós, juízes, quando prestamos a justiça, nós temos de ter a visão das consequências jurídicas daquela decisão. Saber o risco sistêmico que aquela decisão vai causar. Então, vejam o seguinte, uma jurisprudência defensiva de forma absoluta do meio ambiente pode aniquilar a comercialização de um produto que influencia em vários segmentos industriais e comerciais. Nós temos de ter a consciência de que os valores constitucionais, eles são ponderáveis. Não existe Constituição inconstitucional. Todos os artigos da Constituição são constitucionais. Agora, a míngua de poder escolher um ou outro, é preciso que haja, então, essa ponderação de valores. E esse é o grande estoque de capital, a grande importância do desenvolvimento econômico em relação ao meio ambiente. Então, eu diria, os senhores já ouviram aqui uma overdose de informações, e a informação jurídica sempre deve chegar de modo mais simples. Hoje, basicamente, os precedentes judiciais, eles têm de ter em mente esse binômio, ecologia e economia. E a ecologia e a economia são conceitos coexistenciais. Não se pode pensar em desenvolvimento econômico do Brasil completamente endividado depois da Covid,
com compra de medicamentos, seringas, máscaras, etc., sem permitir também o desenvolvimento econômico. Mas a natureza ainda ela é muito forte. Eu teria aqui uma lista de precedentes, mas isso cabe mais no ambiente jurídico, ler precedentes judiciais. E a leitura dos precedentes judiciais ela é aterrorizante, porque, na verdade, ela é contra o desenvolvimento econômico com a devida vênia. É tão protetiva que impede o desenvolvimento econômico. Mas uma coisa um pensamento que eu excluí para brindar a tolerância com que me ouviram, que eu vim aqui seduzido pela ideia de que eu ia falar num campo de futebol com 80 mil pessoas, mas isso prejudica um pouco a acústica também. Mas eu colhi algo que, para finalizar com essa tolerância com que me ouviram, já depois do almoço, e eu colhi a seguinte expressão: o homem e a natureza são como corpo e alma, mas a grande diferença é a força que advém das florestas, das árvores, do meio ambiente. As florestas ajudam-nos a construir a nossa biblioteca, mas elas divergem sobremodo do ambiente humano, principalmente porque a humanidade ela é finita. E há uma grande diferença que marcou a leitura de tudo que nós fazemos. O meio ambiente é importante, o desenvolvimento econômico é importante. Mas o meio ambiente vive para os homens. E o meio ambiente morre diferente de nós. Porque diz aqui esse poeta, as árvores que compõem uma biblioteca, elas são tão firmes que, diferentes dos seres humanos, as árvores morrem de pé. Muito obrigado pela atenção.